Bom dia! Que a graça e a paz do nosso eterno e soberano Rei do Universo, Jesus Cristo, reine sobre nossas vidas. Amém? Não só hoje, mas para todos sempre. Estou com a Bíblia aberta, o Laboratório da Verdade. Está aberta em Romanos capítulo 5. E vamos fazer uma leitura a partir do versículo 19 até o 21. E aqui lemos: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Esse versículo 19 trata-se aqui de Adão e de Cristo, por meio da desobediência dele, por desobedecer às ordens de Deus, para não comer do fruto que Deus tinha dito para que não comessem. Então, por meio dele o pecado veio a este mundo. Agora aqui, Paulo fala de Cristo por meio da obediência de um, Jesus. Aí veio muitos se tornar justos. Verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, apresentasse claramente o erro, onde temos desobedecido. Essa lei aqui é os 10 mandamentos. Se não for os 10 mandamentos, que é a transcrição do caráter de Deus, nós não sabemos o que é pecado. Paulo fala no capítulo 7 que ele só veio conhecer o pecado por meio da lei. Se não fosse a lei de Deus, não haveria pecado. E ele continua dizendo: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Deus em Jesus nos ama com amor eterno. Então, nós como pecadores, o amor dele superou todas as expectativas, porque ele deixou o seu trono no céu e veio se tornar um ser humano, à nossa imagem, para nos apresentar que como seres humanos somos capazes nele, em Jesus, de vencer o pecado. Por meio de sua justiça, nos tornarmos justos e por meio de Cristo Jesus, adquirir a salvação eterna. Amém? E o versículo 21 fala: a fim de que como o pecado reinou pela morte, porque todo pecador está sujeito à morte, como fala Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E continuando o texto fala: assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por meio da graça de Jesus Cristo, por meio de sua justiça, somos justificados. Todo aquele que segue os passos do Mestre, que é obediente à sua palavra, que tem entregado a vida a Jesus, esse encontrará a vida eterna em Jesus Cristo. Amados irmãos, o amor dele por cada um de nós supera todas as nossas expectativas e o que imaginamos. Ele nos ama com amor eterno. Ele quer nos salvar. Ele quer nos levar para viver a eternidade ao seu lado. A pergunta que eu deixo a você nesta manhã: você tem feito um exame de consciência? Você tem buscado saber o que é pecado e se você está andando nos caminhos de Cristo ou não? Faço um convite a você: estude a Bíblia Sagrada, o Laboratório da Verdade. Ela te conduzirá no caminho da verdade, no caminho que Jesus Cristo quer que você ande. Que você tenha um ótimo dia na presença de Deus, abraçado pelo poder do Eterno e pelos seus poderosos anjos acampados ao teu redor, te livrando e te guardando de todo mal e de todo perigo. Convido você a fechar seus olhos para orarmos juntos. Pai amado e querido, tua palavra nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente, somos pecador, porque o pecado abundou em nós. Mas a graça de Cristo está sobre cada um de nós, porque é um dom gratuito que vem de Deus para nos salvar, para nos remir do pecado e para exatamente nos apresentar que somente temos salvação unicamente e exclusivamente em Jesus. Que possamos seguir os passos do Mestre, andar em seus caminhos segundo a sua palavra, no que está na Bíblia Sagrada, para termos salvação exclusivamente em Jesus. Eu entrego a cada filho que te ouve nesta manhã em teus braços, Senhor. Salva a cada um deles com seus familiares
e eu os entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito que o justo viverá pela fé. Amém?